Eu tenho um conflito com outra pessoa. Apenas o judiciário pode resolver? Não é bem assim. Olá, eu sou Luiz Costa e sobre esse vídeo eu quero tratar do tema de conflito entre pessoas, entre partes. Primeira questão, o judiciário ele é sim um dos meios, né, no caso o principal meio de você resolver um conflito, mas não necessariamente ele é o único. E nesse vídeo eu quero apontar para vocês formas de resolver um problema que não vá até o judiciário, por exemplo, que possa ser resolvido fora dele, seja por um outro tipo de meio, seja consensual ou dentro de uma negociação, por exemplo, ou em outra forma de você resolver de um outro procedimento, que é o de arbitragem, por exemplo. Então, a primeira questão é o seguinte: quando você for fazer um contrato, e aqui eu estou falando mais da área empresarial, seja uma startup, um contrato de investimento, por exemplo, um contrato com um prestador de serviço, ou até mesmo um contrato social entre os sócios, é importante que você entenda que se a gente tiver algum problema, como que a gente resolve isso? Porque se não tiver nenhuma disposição nem nada, você vai recorrer ao judiciário. E isso muitas vezes pode ser demorado, a depender do que for discutido, isso pode gerar alguns prejuízos para a empresa e pode ficar mais caro do que você trazer outras formas. Uma forma que você pode fazer é criar escala de disputa. Como assim? Vamos escalar a disputa. Então, dentro do seu contrato, seja ele qual for, de investimento, contrato de prestação de serviço, você pode criar umas disposições de nós vamos reunir, nós teremos umas negociações preliminares sobre um determinado tipo de problema que possa ter. Você pode até indicar onde que está determinada cláusula ou determinada matéria que vai ser discutida em uma futura negociação, em que as partes elas precisam necessariamente conversar. Mas aí, Luiz, se acontecer dessa pessoa querer ir diretamente no Poder Judiciário, ela até pode, mas se dentro desse mesmo contrato você constituir com ela um negócio chamado negócio jurídico processual, ou seja, que as partes elas vão querer primeiro tentar uma autocomposição, elas vão tentar resolver aquele conflito entre elas, é muito mais viável, porque aí você, dentro das técnicas de negociação, você consegue resolver o problema que, se você deixasse ir para o judiciário, ia demorar muito e ia trazer muito mais dor de cabeça, coisa que talvez você resolva ali em algumas rodadas de negociação. Então, escalar a disputa é importante, independente do momento, seja para um contrato de investimento, seja contratos mais complexos, por exemplo, você pode trazer essa tentativa. Não precisa para ser todo o contrato, mas determinadas matérias é muito mais fácil você chamar a parte para conversar, utilizando das técnicas adequadas, como no caso técnicas de negociação, por exemplo, para que o conflito possa ser resolvido. Agora, se dentro dessa escala não aconteceu, né, não deu certo, precisa de fato de alguém decidir por nós, aí você pode recorrer ao judiciário, certo? Mas existe uma outra forma também de você recorrer, que é a arbitragem. A arbitragem é uma pessoa que você vai escolher, via de regra, uma pessoa dentro do direito, por conta que ele vai discutir sobre as leis, mas não é obrigatório. Você vai escolher pessoa de confiança, que pode ser uma pessoa ou mais, desde que seja em número ímpar. E aí essa pessoa ela vai decidir sobre essa matéria. E aí é o procedimento de arbitragem, que ele é diferente, ele não acontece dentro do judiciário, ele acontece fora dele. Existem câmaras de arbitragem dentro do Brasil, e ele é muito recorrente, inclusive em matérias mais complexas e que têm um valor financeiro muito maior. Contratos de investimentos, por exemplo, é muito comum você ter cláusula de arbitragem. E aí por isso que é importante você trazer escalar a disputa, porque tanto a arbitragem quanto o judiciário tem um custo. E o custo da arbitragem ele é bem mais alto que o judiciário. O custo da arbitragem pode girar em torno facilmente de 6 dígitos, ou 100, 200, 300 mil reais, não sendo incomum, por exemplo, chegar a uma questão até milionária. Então, quando eu estou discutindo arbitragem, geralmente é um valor muito alto. E aí eu preciso saber, eu tenho caixa para isso, né? Eu posso fazer isso, vale a pena? Geralmente a arbitragem é um procedimento muito mais rápido do que o judiciário. E você pode chamar pessoas muito mais técnicas naquela matéria de discussão para resolver aquele conflito. Então pode ter uma boa decisão em cima disso, que às vezes o juiz não está acostumado com uma determinada matéria e não consegue trazer uma melhor
técnica dentro do conceito de entendimento dele sobre aquele direito. Então a arbitragem muitas vezes ela é muito boa, porém ela é muito cara. O judiciário ele pode ser caro também, a depender do valor da matéria que está sendo discutida. Então, escala a disputa, cria dentro do contrato uma forma de solução de disputas. Caso isso não ocorra, aí você pode optar pelo judiciário, se entender que assim é melhor, ou mesmo pela arbitragem, por conta do tipo de decisão que vai acontecer, mais rápida, às vezes muito mais técnica, sobre um determinado assunto muito complexo, que não é algo comum para o judiciário, por exemplo, e que aí você tem uma boa solução. Então, escalar a disputa é uma coisa muito importante, ela traz uma segurança para as partes, ela diminui os custos para as partes, que se você deixar de cara o judiciário para resolver ou a arbitragem para resolver, você pode ter uma dor de cabeça muito grande. Lembrando que a arbitragem, ela traz, né, a decisão, ela equivale a uma sentença, é o que a gente chama de título executivo judicial. Então você pode utilizar a arbitragem com o mesmo nível, mas você precisa fazer necessariamente entender se, de fato eu preciso colocar arbitragem nessa questão, ou arbitragem é apenas nessa cláusula aqui que se der problema e o demais eu vou criar uma forma de escalar a disputa, ou nesse ponto é arbitragem, nesse aqui é judiciário, nesse aqui a gente escala a disputa. Entender essas coisas vai diminuir muito o risco, aumentar a celeridade e trazer muito mais solução do que impasse para o seu negócio. Gostou desse vídeo? Clica aqui nesse sininho, continue nos seguindo para os próximos vídeos para você entender mais como que é a parte do direito dentro do teu negócio, dentro da tua startup. Obrigado!